Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de embalagens plásticas que estão encarecendo o preço da maioria dos produtos comercializados. Vou conversar com Vanessa Amorim, analista de mercado da Belgo Arames, e nós vamos falar dos ataques de javalis ou javaporcos que estão crescendo e ameaçando lavouras de milho. Vamos falar do mercado de logística mundial que tem elevado os custos de proteína. E você vai ver como anda o mercado do milho. E eu vou conversar também com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis que explodiu. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de embalagens plásticas, que estão encarecendo o preço da maioria dos produtos comercializados. As agroindústrias de alimentos convivem com a alta das embalagens. Resinas como polietileno e polipropileno subiram aproximadamente 30% em apenas um mês, pressionadas pelo custo da matéria-prima petroquímica e pela tarifa de importação que é praticada pelo Brasil. Atualmente, olha só que loucura, atualmente a alíquota de importação dessas resinas está fixada em 20%, enquanto a média mundial é em torno de 6,5%. Uma diferença que amplia a desvantagem competitiva do setor brasileiro. As embalagens representam entre 15% e 25% do custo total de produtos como carnes resfriadas, congeladas e processadas, o que torna esse fator especialmente relevante para a rentabilidade das indústrias. Quando somados, o encarecimento do combustível e das embalagens gera um efeito cascata sobre toda a cadeia produtiva, desde a porteira da granja até a gôndola do supermercado. A avicultura brasileira é uma das cadeias mais eficientes do agronegócio brasileiro, mas também extremamente sensível à oscilação em insumos estratégicos. Quando o diesel e embalagens sobem ao mesmo tempo, isso gera uma pressão importante sobre a logística, o processamento e a estrutura produtiva. É importante também destacar a importância do ambiente econômico para a manutenção da liderança mundial do setor, segundo informações que foram divulgadas agora pela Asgavi, para preservar o protagonismo conquistado pelo Brasil na produção de carne de frango. É fundamental para garantir previsibilidade de custos e condições que assegurem a competitividade das cadeias produtivas. O estado gaúcho, Rio Grande do Sul, ocupa uma posição de destaque entre os maiores polos avícolas do Brasil, com forte integração entre produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. E o setor é responsável por milhares de postos de trabalho e contribui de forma relevante tanto para o abastecimento do comércio interno quanto para as exportações brasileiras de proteína animal. E agora vamos falar do mercado de logística mundial, que tem elevado os custos da proteína animal. A escalada do conflito no Oriente Médio tem impactado a logística mundial e elevado os custos operacionais da cadeia de proteína animal brasileira, sem, até o momento, interromper o fluxo das exportações. Dados recentes indicam que os embarques brasileiros de carne de frango em março devem superar os volumes registrados
no mesmo período do ano passado, mesmo diante de restrições operacionais decorrentes da instabilidade na região. Segundo a ABPA, o Oriente Médio concentra cerca de 30% das exportações brasileiras do produto e permanece como um dos principais destinos da proteína nacional. As operações logísticas, elas foram ajustadas para contornar riscos e rotas tradicionais. Exportadores passaram a utilizar trajetos alternativos, incluindo o Mar Vermelho e o Canal de Suez, além de soluções combinadas com desembarque em portos intermediários e transporte terrestre até mercados como Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos. As mudanças ampliaram o tempo de trânsito e a complexidade das operações. O aumento dos custos é um dos principais efeitos observados. A alta do petróleo tem pressionado o preço do diesel e também dos fretes, impactando tanto o transporte internacional quanto a movimentação interna de insumos e produtos. Também foram incorporados custos adicionais relacionados a seguros, prêmios de risco e armazenagem em função do ambiente de maior incerteza logística. O fluxo de exportações tem sido mantido com ajustes operacionais. Mesmo com as dificuldades logísticas, as exportações seguem ocorrendo de uma maneira assim que coloca o setor adotado de alternativas de rotas e soluções operacionais para garantir o abastecimento dos mercados. E nesse ritmo, os embarques do mês de março se mantêm positivos. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos dar um giro pelo mercado de hortifrutis, que, por incrível que pareça, os preços, subiram igual aquele foguete americano. Josué, bom dia. Você está rindo, né? Tudo bem? Tudo certinho, Josué? Está tudo certinho. É, né? A subida, ele até engasgou. Porque a subida foi alta, né? Foi alta. Ele já chegou aqui no estúdio e falou assim, está tudo azedado, hein? Subiu tudo. E começou a me mostrar os preços dos produtos. Realmente, meu querido consumidor, que está aí do outro lado, me acompanhando, bota mais dinheiro no bolso, porque daqui para frente a tendência é mais alta. Josué, e agora? Bom, nós estamos já no início de abril, então nós vemos que o período da alta, que normalmente aconteceria entre janeiro e fevereiro, o que não aconteceu, mas aconteceu agora. Essa explosão, valores bastante elevados, né? E vamos esperar agora passar aí, ver se dá uma estabilizada aí no tempo e no clima e tudo mais, para poder voltar à normalidade, porque realmente tem produtos aí que saiu do trilho. Uma caixa de vagem aí a quase R$300, não é brincadeira. Uma caixa de vagem a quase R$300. Há mais ou menos uns 20 dias, 30 dias, estava mais ou menos quanto? Não, a vagem ela já tem mantido um valor mais elevado, mas não nesse patamar aí. Ele está em torno de 120, 150. Agora mas foi o dobro. Exato. Ué? Só o dobro que subiu. E olha lá que a 120, 180 ela já está com um preço bem acima do normal, né? Então... Ô Josué, nós temos aqui, por exemplo, Giló, R$160 uma caixa. Quiabo, R$150 uma caixa. Abóbora verde, Itália, 130. Abobrinha verde, aquela abobrinha de pescocinho, R$150, Josué. R$150 a abobrinha verde. Agora tem a menina, né? A menina que é de pescocinho. Essa verde comum, ela é mais um formato mais de uma perainha mais. Entendi. Certo? Tá. Agora, essa menina aí, a abobrinha verde menina, R$200. O chuchu, 120 conto uma caixa. Ô, Toninho, dia 27 agora de março, agora, há 5 dias atrás, ele estava sendo vendido a R$30. Peraí. O chuchu estava sendo vendido a R$30 uma caixa semana passada. Semana passada, R$30.
Foi para 120. 120 e teve pico já hoje, uns picos de 150. Bom, não precisa falar muito não, né? O que está acontecendo? Então, condição climática, instabilidade do mercado, subir no preço de diesel, subir no fertilizante, subir no produto químico. Nós demos uma informação agora há pouco que as embalagens, elas representam em torno de 15% a 20% do preço do produto que você compra lá no seu supermercado. É uma loucura. Agora, o fator chuva realmente é o agravante. É o agravante? É o agravante, porque, por exemplo, a cenoura, por exemplo, a beterraba, a terra muito encharcada, ela fica comprometida, dá uma incidência muito maior de doenças também, e também a cenoura, por exemplo, ela mela muito nesse período chuvoso, então aí ela sobe de preço, a beterraba também subiu de preço. Mas, Josué, né? É tudo, na verdade está sendo tudo, né? É, exatamente. Hoje eu conversando com o produtor de chuchu, ele falou que o problema agora, no momento dessa alta de repentina, é porque quando choveu bastante, as abelhas elas recolhem. Então elas circulam muito pouco. E isso aí, então, ela é o polinizador das flores, né, no caso do chuchu, e aí cai a produção. Então, em qualquer situação que promove, vamos dizer assim, o desaparecimento da abelha, seja por um fator, às vezes, de fumaça, né, das queimadas, ela some, o produto sobe, né, porque aí cai a produção. Essa chuva também, ela se recolhe e fica esperando acalmar a coisa, e aí reflete imediatamente, né? É um outro fator também, a questão das abelhas, né? Pois é, a culpa também é da abelha que não faz a polinização, porque as condições climáticas estão alteradas, está chovendo fora do prazo. Isso. E vira essa confusão todinha. Aí vem a guerra do Irã, aumenta os preços também de tudo, de plástico, de diesel, de gasolina. E quem paga a conta sabe quem é? Você e eu. O tomate, que é aquele que, acho que toda mesa tem aquele, a obrigatoriedade do tomate, está R$150 uma caixa de tomate. E há mais ou menos um mês era quanto? Estava nessa faixa de 100, 110, né? Oscilando de 90, assim, 90, 100, 110. Agora deu um pico e foi para 150. E sabe, nesse processo todo, quem é o que tem menos culpa? É o produtor. O produtor, por exemplo, o chuchu subiu muito de preço, agora você pensa assim, agora ele vai ganhar muito dinheiro. Não, porque caiu a produção. Por exemplo, se ele colhia 100 caixas, ele passa a colher 20 caixas. Quer dizer, trocou 100 por meia dúzia. É verdade. Bom, Josué, obrigado pelas excelentes notícias que você deu hoje. Infelizmente, eu não imaginava que a coisa tinha explodido desse jeito. Realmente, a coisa está muito salgada. Mas nós não temos muito o que fazer, não, a não ser rezar e pedir para parar um pouquinho a chuva. Tem hora que a gente precisa rezar para chover. Enfim, são as condições climáticas. Agora, com a estabilidade do tempo, que gradativamente ela está caminhando para estabilizar, aí a gente vai voltar à normalidade novamente do mercado. Né? Deus porque agora a situação é crítica, né? Porque o valor nesses níveis aqui está elevado. Está muito acima do normal. Josué, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Uma boa semana para você e até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo eu vou conversar com Vanessa Murim, analista de mercado Bel Guaramis, e nós vamos falar dos ataques de javalis que estão crescendo e ameaçando lavouras de milho. Nós voltamos já, é um minuto só. Hoje, 15 para as 10 da noite. Vai se divertir, vai se indignar. Porque aqui é tudo livre. Dá uma olhada. Vai ter até ilusionista para deixar tudo mágico. Vai se emocionar. No programa do Ratinho. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário.
mais chances, mais prêmios, mais motivos para investir. Começou a Cap Mais, a campanha de capitalização do Sicoob que transforma o seu investimento em grandes oportunidades. São mais de R$1.200.000 em prêmios. Alexas, Smart TVs, motos, carros e um sorteio final de um Corolla Cross e um Yaris Cross. A cada R$200 integralizados, você ganha um número da sorte. Faça sua integralização pelo app Sicoob ou procure sua cooperativa. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Neste sábado, logo após o Jornal do Meio-Dia, o Chance de Ouro chega com muita música e emoção. Novos talentos sobem ao palco para provar que nasceram para brilhar de verdade. E quem manda na decisão é a nossa super bancada de jurados, formada por grandes nomes da música. Então não se esqueça, hein? Aqui tem música e tem emoção de sobra. É sábado, Chance de Ouro, logo após o Jornal do Meio-Dia. Te esperamos. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado do milho. O mercado brasileiro do cereal encerrou a última semana com movimentos distintos entre as regiões. E lá em Campinas, por exemplo, São Paulo, que é a praça de referência do indicador Exalc BMF Bovespa, os preços deram uma quedazinha, caíram um pouco. Segundo dados que foram divulgados pelo CPEA, a pressão veio do avanço da colheita da safra de verão, que ampliou a presença do cereal no mercado disponível, com maior volume ofertado, principalmente no mercado spot, onde compradores passaram a negociar com mais cautela. De acordo com o CPEA, parte deles se afastou temporariamente das aquisições, enquanto outros reduziram os valores oferecidos em um cenário de menor disposição para fechar negócios nos patamares pedidos pelos vendedores. Em outras regiões do país, porém, o comportamento foi diferente. Ainda segundo dados do boletim, as cotações seguiram firmes fora de Campinas, sustentadas pela postura dos produtores, que continuam mais resistentes nas vendas diante das dúvidas envolvendo os custos com frete. E esse descompasso mostra que o mercado interno do milho segue influenciado, não apenas pelo ritmo da colheita, mas também pelas condições logísticas, onde a entrada de produto é maior. Os preços tendem a perder força. Já nas praças em que o produtor segura a oferta, as cotações encontram sustentação. No comércio externo, o desempenho dos embarques reforça o cenário de atenção para o cereal brasileiro. E conforme números do SECEX, que foram mencionados no boletim, o Brasil exportou 784 mil toneladas de milho nos primeiros 15 dias úteis de março. O volume já equivale a 90% de tudo que foi embarcado em março do ano passado. Além disso, o ritmo diário das exportações está 14% acima do observado no mesmo intervalo do ano passado, sinalizando maior intensidade nas vendas ao exterior. E agora eu vou conversar com Vanessa Amorim. A Vanessa Amorim, ela é analista de mercado da Belgo Arames. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de ataques de javalis, ou melhor, javaporcos, que estão crescendo e ameaçando lavouras de milho. Vanessa Amorim, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Toninho, bom dia a todos, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço demais o convite. Sempre uma honra poder contribuir e falar um pouco aí com
os produtores e produtoras rurais, né, sobre esse tema tão importante, tão atual aí, Pois que pega todo mundo de jeito, né? De maneira geral, nós temos aí uma série de ONGs, né, que são contra o abate de javalis, só que a turma esquece que isso daí, infelizmente, virou uma praga e não tem predador. É que eu até gostaria que o pessoal das ONGs se unissem e fossem aí observar uma lavoura de milho e ver como é que é um ataque desses javalis ou javaporcos. É uma coisa horrível, porque acabam com tudo. Não é brinquedo. E o prejuízo, sabe de quem é? É do produtor. Exato. É mais ou menos isso, né? Você falou perfeitamente. Assim, não só, né, pensando aí nos ataques, vamos falar em animais exóticos, né? Que aí nós vamos falar de javali, javaporco, queixada, capivara, catitu, cateto, né? Que são esses animais que vêm atacar as lavouras, principalmente de milho, mas pensando em outras produções também, como cana, a própria soja. Então, a perda chega a ser de 40% de uma lavoura. Então, ele entra, rói o pé do milho, come a espiga, então, assim, a devastação é gigantesca. Então, quando um produtor prepara para ele ter, né, a renda dele anual ali numa produção de uma lavoura, né, seja ela safra ou safrinha, ou que seja produção de silagem, né, e você ter aí 40% de perda, isso não é brincadeira. O produtor não recupera isso fácil nunca. Bom, e um dos caminhos encontrados que a Belgo tem, a Belgo Arames, seria uma proteção à lavoura. Que proteção é essa? Ô Toninho, o que acontece? Né? Como você próprio citou, né, tem essa apreensão, né, contra a depredação desses animais exóticos, né? A caça, apesar de ela já estar legalizada em alguns estados e principalmente aqui no Brasil, por causa dessa depredação tão grande que nós estamos tendo, né? Mas alguns produtores eles têm outros artifícios para conter essa invasão nas lavouras, valas, né, armadilhas, mas isso não é tão eficaz. E além de destruir o terreno, né, ter outras implicâncias que podem danificar o ecossistema ali, né, a biodiversidade como um todo. Além do prejuízo da lavoura, por exemplo, o javali, é bom a gente ressaltar isso, que ele pode também disseminar doenças, né? Sim. Então, isso também, além dele ser uma praga para a agricultura, ele pode ser uma praga para a pecuária também. Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento que grande parte da população não tem. Então, pensando, né, em estar sempre ao lado do produtor rural e atendendo a dor dele, né, que também é nossa dor, e levando solução tecnológica para o campo, a gente desenvolveu uma tela, que é uma tela para cercar esses animais, né, e proteger aí as lavouras contra a invasão desses animais exóticos, tá? Que a gente chama de tela Belgo javaporco. Mas lembrando que ela não serve só para cercar o javaporco, tá? É qualquer animal exótico. Então ela vai cercar desde capivara até, ela vem com 8 fios embaixo, com diferença de 10 centímetros. Então ela pega desde os animais e depois mais 2 fios com distância de 20 centímetros, e aí a gente consegue ter uma proteção, os fios são bem robustos, tá? Galvanização pesada, então a gente consegue ter uma proteção e eles não invadem a lavoura. Então nós já temos casos de sucesso, né, cases aí espalhados pelo Brasil, na região de Goiás, de Mato Grosso, de grandes lavouras, de grandes proprietários que cercaram e resolveram 100% seus problemas de invasão. E essa cerca já vem prontinha? Vem prontinha, o rolo já vem pronto, você tem que só fazer, né, os palanques de contenção para aguentar realmente a tensão ali dela, porque na hora que eles tentarem invadir, ela ter o tensionamento ideal ali. E de maneira geral, essa cerca,
ela protege, ela não deixa nem o pequeno nem o grande entrar. Nem o pequeno, nem o grande. E um grande problema que aí você ressaltou do javali é justamente a proliferação dele. É muito rápida. É muito. São 2 ninhadas por ano, em torno de 8 filhotes por ninhada. Então, o crescimento dele é exponencial. Nós temos mais de 1.000 municípios hoje no Brasil já constatados pelos órgãos responsáveis com a infestação de javali. E hoje realmente virou uma praga mesmo. É uma praga que se eu acho que nesse contexto atual está até difícil de conter esses animais, viu? Dependendo da região, você não consegue conter mais, não. E dependendo também do tamanho da lavoura, você cercar uma lavoura é muito, quer dizer, fica dispendioso, né? Fica. Mas o que acontece? Geralmente, esses animais, eles têm um foco de entrada na lavoura. Sim, claro. Que geralmente são de áreas que vêm de reserva, de algum ponto focal. Né? Então, assim, a gente aconselha principalmente começar por esses pontos que você já consegue começar a controlar essa contenção, sabe? Entendi. Bom, você que está nos acompanhando, eu tenho certeza absoluta que deve ter ficado interessado. Entra no site da Belgo Arames e ali você vai encontrar todas as informações, vamos dizer, dessa cerca de proteção contra esses animais exóticos. Na verdade, se você fizer as contas, eu acho que sai mais barato fazer a cerca do que deixar o javali acabar com a sua lavoura. Acho que é mais ou menos isso. Né? Muito mais. Tem produtores que fazem como alternativa a cerca de arame farpado, mas com fios muito próximos, sabe, Toninho? E o custo fica muito maior do que a tela. É verdade. E essa tela, ela, além dela ajudar nesse quesito, né, da lavoura em si, ela também está sendo utilizada para outros fins. Por exemplo, cercamento de bezerreiro para biossegurança, para não ter, por exemplo, invasão de cachorro ou outro predador para transmissão de doença. Cercamento de silagem de superfície para cachorro, por exemplo, não entrar e furar a lona. Sim. Então, ela está sendo bem versátil e bem utilizada pelos produtores para outros fins também. Então, está sendo uma grata surpresa para a gente poder ajudar em ambos sentidos aí dentro das propriedades rurais. Isso é muito interessante. Tá certo. Bom, eu conversei com Vanessa Amorim, ela é analista de mercado da Belgo Arames, e nós falamos da cerca cerca de proteção contra os animais exóticos, principalmente os javalis. Mas elas têm outras utilidades. Seria a cerca 1001 utilidades. Vanessa Amorim, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui. Até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: poucos são aqueles que veem com seus próprios olhos e sentem com seus próprios corações. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.